Boa noite a todos os companheiros. Estamos vivendo hoje a nossa reunião número 41 da sequência do estudo sistematizado e a terceira aula do estudo do Evangelho, ainda passando por todo aquele trabalho que forma a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito rica, muito detalhada. E nós estamos juntando nessa sequência também alguma coisa do primeiro capítulo, o Não Vim Destruir as Leis. Nós não estamos fazendo uma sequência como está colocado no Evangelho, mas sim fazendo uma pequena revisão histórica, na ordem assim cronológica, para que nós possamos entender um pouquinho mais daqui para frente alguns detalhes, algumas colocações, entrando um pouquinho no espírito do povo hebreu, já que Jesus faria o seu trabalho entre o povo hebreu, à época de Jesus já chamado judeu. É em função de tudo isso que nós estamos fazendo essa revisão, voltando um pouquinho ao passado, para podermos compreender melhor. Nós vimos aquela divisão nos 5 períodos da história do povo hebreu e estávamos no ponto, me parece que do ano 1000 a.C., né? A volta, o desencarne de Moisés. Este é o período mosaico onde se faz sentir a atuação do profeta hebreu. Foi um dos primeiros patriarcas assim de todo o povo hebreu, já que os seus antecessores haviam sido patriarcas assim mais no sentido familiar. Moisés foi o patriarca de todo um povo, tendo permanecido liderando esse povo durante os 40 anos em que durou a travessia, a ida do Egito até o retorno às margens do Rio Jordão. A situação que Moisés encontra ao reencarnar são os hebreus transformados em escravos. Por um feliz, entre aspas, acaso do destino, ele é adotado pela princesa Termutes e tem a oportunidade de receber a melhor educação que um jovem poderia receber naquela época. Ele vai conviver, vai ser educado nos templos egípcios, torna-se depois também iniciado na religião, naquilo que se chama de os mistérios da religião egípcia. Ele vive até a idade de 40 anos, usufruindo de todos os privilégios que a sua mãe, através da sua mãe adotiva, ele poderia receber. Interessante que este espírito deveria realizar um trabalho importante e por este aparente acaso ele consegue receber a instrução que possibilitaria, que faria dele o grande líder que ele foi e também o ajudaria na sua missão como profeta, que também realizando a revelação, trazendo à humanidade a revelação da justiça cósmica. A partir daí, o direito sendo concedido pelo respeito e não mais o direito estabelecido pela força bruta. Aos 40 anos ele se envolve na morte de um soldado egípcio que estava espancando um trabalhador hebreu. E Moisés tem que se afastar e ele foge da corte, porque a partir daí nem a proteção da sua mãe poderia livrá-lo do cumprimento das leis. Ele vai para uma região ali vizinha ao Mar Vermelho e acaba sendo admitido na casa de um pastor chamado Jetro. Esse pastor não tinha filhos, tinha apenas filhas. E a filha mais velha é que administrava a casa, que cuidava dos rebanhos. E Moisés acaba se casando com Séfora e vive durante alguns anos cuidando dos negócios e pastoreando os rebanhos do sogro nessa região vizinha ao Mar Vermelho. Moisés era uma pessoa muito instruída para a sua época e naturalmente todas aquelas mudanças, as marés vazantes, as coisas da natureza mereciam a sua atenção e ele conhecia com profundidade, ele conhecia muito bem todos os detalhes
com relação ao fluxo e ao refluxo das águas. Tanto que isso foi aproveitado naquela célebre travessia, que não aconteceu exatamente como o filme mostra, né, ele batendo o bastão e as águas como se fossem de gelatina se abrindo ao meio, e os hebreus atravessando o mar, mas simplesmente foi o aproveitamento de uma situação. Ocorre que os hebreus, quando atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam a pé, quando muito, carregando, puxando um jumentinho, alguma coisa assim. E os egípcios, quando vieram, o faraó havia dado ordem que os hebreus deveriam ser trazidos de volta, vieram com carros pesados, com armaduras, e depois acabou praticamente todo o exército egípcio sendo destruído nessa célebre passagem, porque as águas retornaram ao leito normal e os soldados egípcios acabaram morrendo naquela ocasião. Não vamos considerar, como os textos bíblicos nos oferecem, que Deus estivesse tomando partido. Deus não intervém nesses problemas humanos. Todos somos seus filhos, mas Moisés aproveitou-se com a inteligência que dispunha, o conhecimento de um fato natural, para naquele momento poder resolver o problema, ou seja, atravessar o mar e continuar a sua jornada, que também não precisaria durar 40 anos. Ninguém levava 40 anos para ir do Egito para a região do mar do Rio Jordão. As caravanas faziam isso com tranquilidade, iam e vinham, apenas que Moisés se utilizou desse período mais longo, porque quem chegou de volta à região de Israel não foram aquelas pessoas que saíram do Egito. Em 40 anos ele substituiu 4 gerações e foi educando as crianças, os jovens que vinham, já reforçando a linha monoteísta do pensamento religioso que havia ficado comprometida durante aquele período, longo período da convivência e depois do cativeiro no Egito. Este espírito teria 2 tarefas importantes a realizar: libertar o povo hebreu do cativeiro, porque era necessário que esse povo retornasse ao seu lugar de origem, que o pensamento monoteísta fosse fortificado, porque 1000 e poucos anos depois seria o momento do advento de Jesus e era importante que o trabalho precursor já houvesse sido realizado. E era o responsável por revelar à humanidade terrestre as leis divinas no aspecto justiça, que é do que trata o Decálogo. Desde Abraão, em todas as oportunidades que os espíritos se apresentavam, e na Bíblia nós vamos encontrar o termo anjo, mas eram os espíritos se manifestando, os espíritos se comunicando, porque veja, a comunicação e a manifestação dos espíritos não se inicia com a doutrina espírita a partir de 1857. Faz parte da natureza do universo que o mundo espiritual possa se comunicar com o mundo material. A doutrina espírita apenas explicou como isso ocorre, mas os fenômenos sempre aconteceram. E em todas as vezes que os espíritos se apresentavam e conversavam, a partir de Abraão, era sempre na primeira pessoa do singular: eu sou o Senhor vosso Deus. Já no sentido assim, de começar a modificar, dar um novo rumo ao sentimento de religiosidade, até então amparado, direcionado pelo politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Moisés assume, portanto, a partir da saída do Egito, a função de patriarca, e o patriarca representava o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder religioso. Moisés, portanto, seria o líder desse povo durante os 40 anos. Quando eles chegam à região do Monte Sinai, alguém em casa deu uma olhadinha no mapa? Pois é, se nós formos olhar, o Monte Sinai é a ponta de um triângulo. E Moisés não desconhecia que o caminho mais curto entre 2 pontos é a reta. Só que ele usou mais ou menos um triângulo, ficou 40 anos acampando, vivendo. Eles passaram 40 anos no deserto. Quando chegam à região do Monte Sinai, ele se recolhe em meditação
e depois disso ele traz para a humanidade terrestre a síntese da justiça. E nós trouxemos aqui, isso nós vamos encontrar lá no primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir as leis. E o primeiro mandamento vem vazado nos seguintes termos: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja sob as águas da terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. A partir daí, fica abolida para a humanidade terrestre a representação, veja, dos deuses através esculpidos ou desenhados. Então, a partir daí, não se representaria mais Deus, pelo menos com relação àqueles povos que, a partir daí, seguiam o pensamento monoteísta. O segundo mandamento também trata de Deus. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. A partir do terceiro mandamento, o Decálogo trata exatamente de uma relação menos violenta, menos primitiva, o respeito à integridade física, o respeito à integridade moral, o respeito aos bens do próximo, transformando, veja, esse respeito em norma de comportamento. Não era mais o direito estabelecido pela força, mas todas as pessoas tinham o direito de ter respeitados os seus direitos e todos tinham como dever respeitar o direito do próximo. O terceiro é aquele que seria o lançamento da ideia no futuro das leis sociais. O lembrai-vos de santificar o dia do sábado. O quarto mandamento é a sugestão, é o lançamento da ideia da fraternidade. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. A partir daí, o texto sempre tem início com a palavra não, com a proibição ao não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. O Decálogo é, portanto, a síntese da justiça, mas não mais a visão humana da justiça até então estabelecida pela força ou, ainda nos nossos dias, pela inteligência, mas a justiça por considerar que todas as pessoas têm os mesmos direitos diante de Deus. Se nós já estivéssemos vivendo, se a humanidade terrestre vivesse hoje aquilo que o Decálogo prescreve e que tem a sua origem 1.300 anos antes de Jesus, nós já estaríamos vivendo um clima de muita felicidade aqui no planeta Terra. Vivendo só essas 10 sugestões, esses 10 itens, nós já estaríamos vivendo um clima de muita tranquilidade aqui no planeta Terra. Os hebreus continuam a sua jornada no deserto e hoje nós vamos ainda continuar na nossa aulinha de história. Por isso todo mundo pode se acomodar com tranquilidade, que hoje ainda vamos ter muito tempo revendo a história até chegarmos no trabalho de Jesus e iniciarmos o Evangelho. Mas os hebreus continuam a sua jornada. Moisés, quando chegam à região do Monte Nebo, que é onde eles haviam deixado alguns séculos atrás, outros povos, outras civilizações, outras culturas ali estavam se desenvolvendo. E não foi através de gentileza que eles conseguiram retomar as suas terras. Foi através de lutas, mas Moisés não chega até o seu destino. Ele se recolhe em oração no Monte Nebo, ali ele desencarna, e Josué, que era o seu ministro da guerra, passa a ser o seu sucessor.
Os hebreus lutam com os povos que ali estavam estabelecidos e retomam os seus territórios, sendo que Josué sucede a Moisés na administração do povo hebreu. Inicialmente ele já divide aquela população, veja, haviam se passado 40 anos, muitos dos que haviam saído do Egito não haviam chegado ao final da jornada, 4 gerações se sucediam, era um povo que agora estava sendo educado, estava sendo orientado, tendo aquela visão, aquela ideia monoteísta novamente se firmado no aspecto religioso. Josué divide as tribos, divide o povo em 12 tribos e eles denominam cada uma delas com o nome dos filhos de Jacó. Moisés não foi apenas o líder religioso do povo hebreu, mas ele estabeleceu leis muito rígidas, não só para o culto, como também as leis que determinavam a relação das pessoas. E se hoje nós fizermos assim, darmos uma olhada, mas procurando alcançar o espírito de algumas leis, nós vamos notar que o patriarca hebreu, apesar de manter os costumes, apesar de ligado ainda àqueles rituais, aquelas formalidades, ele tinha uma visão muito adiantada para a sua época. Muitas leis que Moisés fez, elas visavam proteger o pessoal, regras de saúde, de uma relação melhor familiar, fazendo, por exemplo, com que o irmão assumisse a viúva quando um irmão morria e a viúva tinha que se casar com o irmão para que a família continuasse sendo protegida. Então, leis assim que parecem absurdas, mas que se olhadas com a visão daquele tempo, a situação da mulher, a família do marido tinha que continuar assumindo, a esposa do falecido, bem como os filhos. Então, quem gostar do assunto, tem todos os livros do Velho Testamento, principalmente no Deuteronômio, essas leis sociais e as leis que prezavam, que cuidavam do culto. Essas leis não foram modificadas. Veja, se por um lado elas preservaram a linha monoteísta no pensamento religioso, também acabaram obstruindo em muito a evolução da sociedade hebraica. Ao regime patriarcal de Moisés e depois do trabalho de Josué, segue-se o período dos juízes. Nós não estamos, é claro, trazendo assim em linhas muito superficiais, mas vocês vão encontrar lá no livro dos juízes. Estamos agora já vivendo o terceiro período que tem o seu início no ano 616. O poder religioso é representado pelo sumo sacerdote, que representava ali a vontade divina. E os juízes, que eram escolhidos através de revelação, mas a quem cabia a administração geral do povo, ainda povo hebreu. Os juízes eram uma continuação daqueles 70 anciões que Moisés havia escolhido para o auxiliarem na administração, o conselho dos anciões. E os juízes eram uma continuidade, eles eram escolhidos por revelação divina, mas eles eram os responsáveis pela administração do povo hebreu. As lutas, veja as lutas, e nós continuando assim essa rápida passagem na história desse povo, eles sempre estiveram em luta. Parece que é mais ou menos o que acontece com a humanidade. A história da humanidade tem sido escrita através das suas guerras. E o povo hebreu também, mesmo nesse período, sempre em luta constante com os seus vizinhos, considerando-se que a parte religiosa era muito importante a essa época. E eles eram os únicos que tinham uma visão monoteísta acerca de Deus. Era o único grupo monoteísta, uma pequena ilha em meio ao oceano de pensamento politeísta. Essa época em que nós temos a história interessante, quem é que não conhece a historinha de Sansão e Dalila, né? De vez em quando tem os filmes. Sansão era o jovem hebreu e Dalila era filisteia. Portanto, um amor impossível. Além do mais, que Dalila não tinha exatamente boas intenções com relação ao jovem Sansão. E vem toda aquela história
do corte dos cabelos e outras coisas mais. O que se sabe é que os dois ali estavam representando o quê? Sansão era o representante, claro, do pensamento monoteísta, de fidelidade aos princípios da sua crença, e Dalila representava o inimigo. Então, se nós formos assim, várias histórias a Bíblia conta, paralelas, mas nós estamos aqui seguindo exatamente a visão histórica e a sequência dos acontecimentos que vão culminar depois com a chegada de Jesus. Depois desse período dos juízes, aquela situação de 12 tribos, um governo distribuído entre muitas pessoas, isso a médio prazo, porque não chegou nem a ser a longo prazo, começou a perturbar a unidade. Era necessário, portanto, uma puxada de rédeas. E os hebreus vão viver pela primeira vez, coisa que já fazia parte da tradição de outros povos, até então eles não haviam tido nenhum rei. Eles vão viver um período de 3 reis. Por que isso acontece? Porque era importante naquele momento uma unificação política e social que viria reforçar a unidade religiosa que estava se mantendo, mas que se continuasse dividida em 12 tribos, embora essa organização social das tribos tenha se mantido, mas a administração dividida em várias pessoas, a longo prazo, possivelmente, o povo hebreu se esfacelaria e a ideia, veja, do monoteísmo acabaria se comprometendo. O primeiro rei assim considerado, embora é claro que a sua época não tinha a característica de luxo, esplendor, que nós imaginamos assim, que seja natural em qualquer palácio, em qualquer reinado, foi Saul. Ele viveu de 1115 a 1055, reinando mais ou menos 60 anos. O seu sucessor foi Davi, que foi conhecido como o rei poeta, o rei cantor, e que nós vamos encontrar nos textos do Velho Testamento, os salmos, que eram as suas canções de fundo religioso. Então, a maneira como Davi, possivelmente inspirado pelos bons espíritos, a maneira como ele enriqueceu o judaísmo com a sua beleza, com a sua poesia. Davi é aquele que, antes de se tornar rei, luta com veja, quando se fala o gigante Golias, não é que ele fosse um gigante, uma pessoa, era o melhor lutador dos filisteus. E Davi, que era o pastorzinho, usando algumas pedras, consegue derrotar o melhor dos lutadores dos filisteus. Davi consegue unificar as tribos dispersas e expande o reino dos hebreus até o Rio Vermelho, do Mar Vermelho até o Rio Eufrates. É quando Jerusalém é escolhida como capital. Veja, até então, um pouco antes, eles eram nômades. Daqui para lá, da Caldeia, vieram para as margens do Rio Jordão. São levados escravos para o Egito, voltam novamente ali às margens do Rio Jordão. Fixam-se durante o período dos juízes, depois fixam-se durante o período dos reis. É quando o país começa a organizar-se como tal. E o peso de ter um país começa a ser sentido pelos hebreus. É igual a maioria das pessoas que sonham em ter uma casa própria e luta até o dia que consegue. Depois nós vamos ver a casa, aí que aumentar a casa, e tem que fazer isso, e tem que pagar imposto, e tem não sei o quê. E nós vamos ter uma série de compromissos porque temos uma casa que é nossa. Da mesma maneira, um país, para que nós possamos viver nele, nós temos que contribuir. E uma coisa que começa a ser estabelecida já pelo sucessor de Davi, que foi Salomão, é a palavra imposto, até então desconhecida, porque eles viviam nômades, carregando as tendas para lá e para cá, então não existiam muitos gastos. Depois de Davi, que expandiu o império, que fez de Jerusalém a capital, o seu sucessor é Salomão. Salomão passou para a história como sendo alguém muito justo,
muito sábio e que gastava demais. A sua corte era considerada muito luxuosa. Existem historiadores que dizem o seguinte: até aí, os hebreus não haviam tido reis. Portanto, o fausto, ou a responsabilidade de ter uma corte e sustentar um país era algo desconhecido. Ou a corte de Salomão foi realmente muito luxuosa para a sua época, ou os hebreus eram inexperientes nesses assuntos e achavam que tudo aquilo que se fazia era exagero. Porque aí eles começam a desenvolver o gosto pelo ter, que era impossível quando se era nômade no deserto. Fixando-se, a gente começa a juntar coisa, não difere com relação ao país. Então, tendo uma casa, a gente começa a juntar coisas. Foi o que aconteceu com os hebreus. E tinham que também pagar para que a nação pudesse organizar-se. E a história de imposto era alguma coisa que eles não conseguiam acostumar-se. Veja que nós vamos encontrar essa situação muito depois, à época de Jesus, quando se questionava o imposto que se deveria pagar a Roma. Agora não era para um outro país. Era o início de um hábito da contribuição coletiva para um benefício coletivo também, que é a distribuição dos meios e a arrecadação que faz com que o país possa se organizar. Essa época que nós estamos vivendo aqui na sucessão dos reis foi a época de grande atuação dos profetas conhecidos como maiores: Isaías, Jeremias, Elias, Ezequiel. São aqueles espíritos, os missionários, que a cada época, no momento exato, vinham fazer o quê? Reforçar entre o povo hebreu a ideia monoteísta, e eram os representantes, eram respeitados, eram considerados pelo povo, porque eles não eram ligados à casta sacerdotal ou à religião estabelecida. Mas o profeta era alguém que tinha um trabalho isolado, que conquistava a confiança das pessoas, que exercia uma ascendência, que promovia o progresso moral, e isso era reconhecido pelo povo, e eles acabavam tendo sempre alguns problemas, ou com os dirigentes, com a casa real, com aqueles que dirigiam, ou com a religião estabelecida. Salomão foi famoso também pela sua justiça, e é aquele célebre caso que duas mulheres vão à sala de audiência e levam uma criança quase que recém-nascida, e as duas se diziam mãe da criança. Salomão escuta a queixa das duas e depois ele pede que a criança seja colocada ali aos pés do trono, chama um soldado e diz que corte a criança ao meio. As duas estavam dizendo que a criança era dela. Muito simples, divide e dá um pedaço para cada uma. Naquele momento, uma delas pede ao soldado, grita que aquilo não seja feito, que não tinha importância, que então ela daria a criança para outra. Salomão, naquele instante, manda que a criança seja entregue para essa que renunciou ao seu direito. Porque a outra, tudo bem, pode cortar que eu aceito. Mas a verdadeira mãe se manifestou preferindo que a criança continuasse bem, ainda que com outra pessoa, dando uma prova de amor. E veja a perspicácia de Salomão de conseguir, através desse estratagema, identificar quem era a mãe verdadeira. Os recursos que hoje nós temos para resolver esses problemas eram inexistentes. Assim, Salomão deixa a sua contribuição, embeleza, constrói o templo de Jerusalém, embeleza a cidade. Só que aquela insatisfação que vinha crescendo durante todo o seu reinado, o povo o culpava pelas dificuldades, pela cobrança de impostos. Quando Salomão desencarna, o seu sucessor seria o seu filho Roboão. Mas a essa altura aquela insatisfação havia gerado uma facção, uma divisão interna, e uma revolta se estabelece, e o general Jeroboão assume a liderança de 10 tribos e funda um novo reino, o reino de Israel. A partir daí, nós vamos encontrar o termo israelita. Veja, o povo hebreu termina aqui. A partir daqui nós vamos encontrar o termo israelita ou judeu,
que significam a mesma coisa, mas em função dessa divisão do reino anterior. Jeroboão faz da Samaria a capital do novo reino. É a partir daí que nós vamos também compreender, naquela passagem de Jesus, para quem estiver seguindo as notícias históricas, por que é que os judeus e os samaritanos não se davam bem. As divergências, segundo o que nós vamos encontrar nas notícias históricas, eram antigas, foi a partir daqui. O reino de Israel durou 200 anos e acabou sofrendo sempre uma influência nociva da vizinhança. Quando, por volta de 900 anos antes de Jesus, durante o reinado do rei Acabe, ele havia se casado com uma jovem fenícia chamada Jezabel. E Jezabel, que cultuava Moloque ou Baal, havia já intensificado, investido no culto a esse Deus nas terras do povo de Israel. E já existiam 400 sacerdotes atuantes ali. É a época do trabalho do profeta Elias. E nós vamos rever isso mais detalhadamente quando formos passar no trechinho, no capítulo do Evangelho que trata do nascer de novo. Elias acaba interferindo e impede que, veja, a linha monoteísta seja comprometida. Esse reino durou apenas 200 anos e foi destruído pelos assírios. Os remanescentes do reino de Israel dariam origem depois aos samaritanos, que ainda existiam à época de Jesus. Veja, todos eram descendentes dos hebreus, mas judeus e samaritanos, desde aquela época, não se entendiam muito bem, tendo até os samaritanos remanescentes construído um templo na Samaria para não ter que ir ao templo de Jerusalém. E dos textos sagrados, eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. O reino de Judá ficou sendo liderado pelo filho de Salomão, e este era constituído de apenas 2 tribos. Ali foi mantido o culto fiel a Jeová e a linha monoteísta no pensamento religioso, e durou um pouquinho mais, durou 400 anos. Mas também depois foi destruído pelos exércitos de Nabucodonosor, o rei babilônio, famoso não só pelo engrandecimento da Babilônia, mas porque no final dos seus dias ele enlouquecera e vivia pastando nos próprios jardins do seu palácio. Mas a essa época, atuante, liderando os seus exércitos, invade o reino de Judá, que é destruído, e os judeus são levados para onde? A Babilônia localizava-se exatamente nas vizinhanças da Caldeia. Então eles fazem o caminho de volta, levados como escravos, na região que há 1000 e poucos anos atrás, Abraão, os mesmos caminhos que Abraão havia trilhado quando veio para Israel, é o percurso feito pelos judeus, agora levados e transformados em escravos no reino da Babilônia. Esse período durou 70 anos e faz o fechamento. Veja, durante 70 anos eles viveram cativos. É a época daquela atuação dos profetas Daniel e Ezequiel. Daniel era o jovem profeta hebreu que acaba conquistando assim a confiança do rei babilônio, e um dia foi colocado na furna dos leões, esperando que os leões o devorassem. No dia seguinte, quando eles vão abrir, olha Daniel lépido e faceiro. Veja, nós estamos trazendo aquilo que é colocado nos textos do Velho Testamento. Durante 70 anos, os judeus agora foram cativos, até o ano de 546 a.C. de Jesus. A essa época reinava na Babilônia Baltazar, que por sinal naquele dia estava dando uma festa muito grande no seu palácio. A sala cheia de convidados, a música, as dançarinas.
era um império em ascensão, e todo mundo feliz, tranquilo, festejando, quando de repente, no alto de uma parede, 3 letras luminosas, que os textos dizem letras de fogo, e ali 3 palavras são decifradas: invadido, dividido e destruído. Até então a Babilônia havia se defendido de todas as investidas dos povos vizinhos, porque sempre existe um povo em ascensão e outro em declínio. Até o ano de 546, a região ali vivia, naquele momento, a ascensão do povo babilônio. Pelas suas muralhas fortificadas, eles haviam até então escapado das investidas dos povos vizinhos, e Baltazar possivelmente festejando tudo isso quando essas palavras proféticas aparecem. Naquele momento, os exércitos do rei persa Ciro estão invadindo a Babilônia, e a Babilônia realmente é invadida, é dividida, destruída, e o imperador dos persas, talvez de bom humor, acaba libertando os judeus, melhor dizendo. Eles colocam as malinhas nas costas e fazem toda a caminhada de retorno, voltando a Israel depois de 70 anos, reconstroem o templo, mas não conseguem, recuperar a autonomia. Aquela região pequena sempre foi, não está fisicamente, é uma região pouco extensa, sempre muito tumultuada, e ali existiu o Império Persa em ascensão, depois vieram os macedônios, depois vieram os romanos, 900 anos antes de Jesus, o Império Romano começa a se organizar, e nós estamos agora vivendo os 500 anos que antecederam a chegada de Jesus. Com o retorno dos judeus para Israel, nós fechamos o 4º período, e é iniciado o 5º período da história dos judeus, que segundo alguns autores, muito tumultuado, principalmente nos 300 anos que sucederam a chegada de Jesus. Eu não sei quando é que a história desse povo não foi muito tumultuada, não só até Jesus, bem como depois. Esse 3º período tem início no ano 546. Vamos encontrar, a essa altura, o judaísmo se dividindo em várias seitas, o espírito das revelações. Veja, toda filosofia, toda religião tem aquela sua parte mais elevada, mais sublime, aquilo que nós chamamos o espírito da ideia. Mas essa linha espiritual estava muito comprometida pelos rituais, pelos interesses, pelas dissensões político-religiosas. As seitas, o judaísmo fracionado em seitas se enfraquecia, tanto que os romanos se aproveitaram, usaram como desculpa para invadir, sendo, veja, o mais forte nem precisa usar desculpa, mas em todo caso, os romanos usaram como desculpa para invadir o Estado de Israel, o reino de Judá naquela época, pelas dissensões entre os fariseus e entre os saduceus. Nós vivemos agora, nesses 500 anos, um período muito importante para a humanidade, porque se preparava o trabalho precursor que antecederia a mensagem do cristianismo. Observando-se a história sob essa ótica, isso existe entre todos os povos, entre todas as épocas. Existe um encadeamento, uma sucessão de fatos. Se nós prestarmos atenção, um grande acontecimento é sempre precedido de alertas menores, como um terremoto é sempre precedido de alguns balanços menores até que o terremoto grande aconteça. As mudanças de ideia da humanidade também são precedidas de trabalhos precursores que realizam um preparo. Para que Moisés oficializasse o monoteísmo, Abraão começa o trabalho 3.000 anos antes, 1.300 anos depois, Moisés oficializaria o monoteísmo. A vinda de Jesus já estava sendo preparada desde que o planeta Terra se forma. Mas era o momento agora em que este fato deveria acontecer. Nós estamos agora, há 500 anos,
do primeiro Natal, aliás, do verdadeiro Natal da humanidade terrestre. Coincidentemente, talvez a história de Jesus vai ser mesmo bem pertinho aqui do nosso Natal. Mas Abraão faz o lançamento da ideia do monoteísmo, Moisés oficializa, Jesus viria e 600 anos antes da sua vinda, todo o mundo conhecido da época recebe os mensageiros, os missionários, que fariam o lançamento da ideia do cristianismo. E nós tivemos 3 espíritos que se destacaram nesse trabalho. É claro que muitos se integraram nesse trabalho precursor, mas 3 foram os que fizeram o lançamento da ideia, formaram escola, tiveram discípulos, e a ideia do amor, da fraternidade, da igualdade começa a ser divulgada, para que quando Jesus falasse do amor a Deus e o amor ao próximo, nós não estivéssemos assim tão distanciados do que fosse isso. Confúcio, que foi um importante filósofo chinês, recebe o encargo de fazer o lançamento da ideia da fraternidade entre o povo chinês. Ele viveu de 551 a 479 a.C. O seu pensamento religioso era apoiado na mais profunda moral, procurando libertar, veja, o pensamento do povo chinês daquelas tradições rígidas e procurando assim suavizar com a mensagem do amor, da fraternidade. Emmanuel comenta em A Caminho da Luz que este espírito teve que se preparar, assimilar assim a maneira de ser, a cultura, veja, a maneira característica do povo oriental, para que ele depois, em reencarnando entre eles, levasse a mensagem, mas a maneira como eles estavam habituados a pensar e a sentir. Confúcio, portanto, aquele que nós conhecemos por Confúcio, toma um banho de cultura oriental e depois reencarna e vem fazer o lançamento da ideia do amor, da fraternidade entre o povo chinês, mais ou menos 600 anos antes de Jesus. Entre os hindus, levando a mensagem para a cultura do povo indiano, nós vamos encontrar o príncipe Siddhartha, que, bem nascido, era filho do chefe da tribo Sakya, poderia ter sido mais um príncipe apenas, mas chega um momento em que ele se sente tocado pela responsabilidade de que era portador, recolhe-se à solidão dos bosques, medita, e a partir daí o príncipe Siddhartha Gautama deixa de ser o príncipe e passa a ser Buda, o iluminado. Cria uma nova doutrina, veja, totalmente contrária ao formalismo e ao radicalismo dos brahmanes, já que a religião dos hindus havia se dividido por uma distorção naquelas castas terríveis que estabeleciam um preconceito já oficializado por nascimento, impediam que as pessoas pudessem viver a fraternidade, chegando ao absurdo de aqueles que não pertenciam a nenhuma das castas, os párias, sequer eles podiam levantar os olhos para um brahmane. A punição para um pária que olhasse para alguém da casta dos brahmanes era a morte e a execução era sumária. Buda, bem nascido, descendente da casta superior, vai viver entre o povo e vive o quê? A fraternidade, o amor, procurando sensibilizar as pessoas pela igualdade. Buda também foi um dos espíritos missionários que, a serviço de Jesus, veio fazer o lançamento da ideia do cristianismo nessa faixa, mais ou menos 600 anos antes da vinda do Messias. A Grécia também recebeu um desses missionários. E nós temos a presença marcante de Sócrates,
que viveu entre 468 a, ou mais ou menos, 395 a.C., esse ilustre filósofo grego, filho de um escultor e de uma parteira, de origem muito simples. Quando jovem, estudou física e astronomia e dedicou-se ao ensinamento da filosofia. Veja, a sua maneira de ser, não se filiou a nenhuma escola filosófica da época, porque isso o impediria de se dirigir ao povo de maneira tranquila, de maneira aberta. E Sócrates, principalmente, se dirigia aos jovens, procurando sensibilizá-lo para a sua mensagem de amor, de fraternidade, não desconhecendo o intercâmbio natural que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, aliás, dizendo que conversava naturalmente com o seu gênio protetor ou seu daimon. Viveu de maneira simples, afrontando de uma certa maneira os costumes, as tradições da época, conversando com os jovens nas praças, onde ele pudesse, até que foi condenado pela acusação de corromper a juventude. Então, tão grande era a sua tranquilidade, desde sente-se essa tranquilidade entre todos aqueles que são portadores da grande mensagem, da mensagem verdadeira. É aquela certeza nas coisas que estão por vir, a tranquilidade de consciência, que quando a sua esposa Xantipa, desesperada, fala: mas Sócrates, és inocente e vão te condenar. Ele olha para a esposa, possivelmente distanciada dele na compreensão, anos-luz, mas claro, tendo cuidado, gostando do seu marido. Ele diz: mas você queria que eu fosse culpado? Quando os seus alunos combinam subornar o guarda para que ele fugisse, ele: de maneira nenhuma, porque se eu fugisse, eu não teria mais moral para continuar ensinando, e ele sabia que iria morrer. Esses três espíritos foram os encarregados de trazer ao mundo, alguns anos, 600 anos antes de Jesus, fizeram o lançamento precursor dos princípios do cristianismo, tanto que alguns autores consideram que Jesus foi que estudou o pensamento oriental, que teve acesso aqui aos ensinamentos de Sócrates, possivelmente, que visitou a Índia, ali conheceu os ensinamentos de Buda, e que o cristianismo seria uma nova versão, ou seria o resumo do que os anteriores haviam feito. Em primeiro lugar, que a verdade é uma só, não existem duas verdades. Existe apenas a unidade divina, a imortalidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos. Essa é a grande verdade do pensamento religioso da humanidade terrestre. Só que a situação é ao inverso. Estes espíritos participaram da escolinha de Jesus na espiritualidade, pelas suas experiências, pelo seu desenvolvimento moral, tinham condições de trazer para a humanidade o pensamento do seu mestre, e eles o fizeram com fidelidade, vivendo, é claro, as dificuldades do primitivismo, mas eles não eram o original, eles já eram a cópia. O original viria depois. Jesus viria trazer a grande mensagem, não só trazer, mas viver a grande mensagem que é o amor, no momento em que a humanidade oferecesse as condições mínimas para que ele fosse, pelo menos, compreendido por algumas pessoas. E assim nós terminamos por hoje essa nossa pequena revisão histórica. Na próxima semana, continuamos nos 300 anos que antecederam a vida de Jesus, o que realmente acontecia no reino de Israel. E voltando um pouquinho agora no tempo, hoje nós chegamos até esses 600 anos, que são os precursores. Mas voltando agora no tempo, mais ou menos 900 anos, quando o Império Romano começa a surgir. Quem gostar do assunto e quiser saber um pouquinho adiantado, é em A Caminho da Luz que nós temos, assim, muito dessas informações que nós temos trazido.
Em A Caminho da Luz, Emmanuel vem e explica, inclusive, a finalidade e o objetivo do surgimento do Império Romano e a importância que o Império Romano teria no cristianismo. Possivelmente, na próxima semana, estaremos vivendo o começo da nossa noite de Natal, já chegando ao nascimento de Jesus. Mas com assuntos, claro, ligados à comemoração do Natal, que ainda não tem sido bem compreendida pela humanidade, mas mesmo assim, mesmo com toda essa demonstração exterior, o que se sabe é que durante todos esses milênios, embora o dia 25 de dezembro seja uma data convencionada, mas a humanidade consegue mudar o clima espiritual do planeta Terra. É uma época mais bonita, mais agradável, parece que a própria natureza fica diferente, são os nossos olhos que ficam assim. Nós passamos a enxergar a natureza de uma maneira mais bonita, conseguimos enxergar as outras pessoas de uma maneira melhor. Então, as nossas propostas todas nesses dias que antecedem o Natal realmente são as melhores, e com isso nós conseguimos mudar um pouquinho o clima, a atmosfera espiritual do planeta Terra. Poderíamos viver isso em todos os dias do ano, mas como ainda não conseguimos em todos os dias do ano, que possamos mesmo viver um Natal mais espiritual, mais fraterno. E é isso que os Espíritos fazem. Também eles vêm trazendo as suas mensagens, e hoje Maria Dolores nos deixa a petição de Natal. Senhor, quando criança, se surgia o Natal, eu te enfeitava um nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que eu ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonho te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces e suplicava que me desses na velha angústia minha a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão, entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração.